quanto maior a vida do produto, menor a sua. Porque comida de verdade, ela estraga. A gente, quando vai empreender, a gente tem a ilusão de que se não der certo na primeira, não é para mim, né? Todos os negócios passam por um processo. E a gente passa por essas fases onde a gente realmente faz essa pergunta. E agora? Eu acho que eu vou desistir. O que que eu faço? Mas uma pergunta que não quer calar. O que é que fez você não desistir? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Reinvente Podcast. E no episódio de hoje a gente vai receber a Gabi aqui na nossa mesa para falar sobre os seus produtos, para falar sobre a sua mensagem, sobre o seu propósito, sobre a Padoqui. E para fazer a honra da casa, eu vou deixar o Will, né, que é o nosso comercial, que faz parte do nosso time. A gente tem a honra de ter ele junto conosco, apresentar a Gabi. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Flávia, por ter me introduzido. Eu estou muito feliz de receber a Gabi aqui no nosso podcast. É uma honra ter você, Gabi. Gabi é uma amiga minha de longa data. Na verdade, eu conheci a Gabi quando a gente fazia teatro juntos, né, Gabi? E aí a gente se conheceu numa oficina de teatro. Depois eu fui conhecer um pouco mais sobre o negócio dela. A gente falou de negócio, de empreendedorismo, etc e tal. E quando o seu negócio estava começando, né, Gabi? Sim, já tinha um tempo, mas ainda não estava... Não estava grande ainda, né? Não tava... Tava ainda caminhando em passinhos de formiga. Exato, e agora já tá mais impactante o seu negócio, Sim. né? Era outra marca, era outro logo, né? Sim. E agora a gente tá vendo um trabalho de marketing já bem bonito aí. A gente da agência aqui, que a gente gosta das coisas de marqueteiro, a gente já vê que é diferente. Excelência, né? Tem uma excelência, né? E, Gabi, esse espaço agora é seu. Quero deixar você totalmente à vontade para você poder falar um pouquinho. Eu quero poder ouvir um pouquinho de você, de como que foi essa sua trajetória. Na verdade, vou passar um pouco para a Flávia para ela poder conduzir um pouco isso. Mas eu tenho essa curiosidade também de saber de um pouco da Gabriela, que é da área da saúde, foi nutricionista, é nutricionista na verdade, mas depois saiu deixou de exercer a profissão para depois virar empreendedora, criar a Padoqui, porque tem esse amor com a gastronomia. E contar um pouquinho da sua vida também, porque você também já foi atriz, eu quero muito ouvir isso, porque eu também sou ator. Então, vamos lá. Que legal, ó, já estou descobrindo coisas que eu não sabia. Exato. Gabi, então seja bem-vinda, fica à vontade, essa mesa é sua, essa casa é sua. E eu também quero saber como que nasceu a marca, como que nasceu esse desejo de ter um alimento saudável, de fornecer isso para as pessoas. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? A partir do momento que você se descobriu no meio da nutrição, como que você chegou até criar a Padoqui, né? E qual que é seu propósito com essa marca na vida das pessoas? Bom, primeiramente, obrigada, Will, obrigada, Flávia, pelo convite em participar, meu primeiro podcast. Estou um pouquinho ansiosa, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Então, na verdade, tudo começou... Bom, eu sou nutricionista há 18 anos, já me formei já há bastante tempo. E a nutrição veio, na verdade, por uma questão mesmo de me preocupar com a saúde. Acho que desde jovem eu tinha essa questão com o peso, com a estética. Querendo ou não, mulher chega numa fase que a gente tem uma preocupação um pouco maior e tal. Acabei indo para a área de nutrição, achando, né, que era só isso. E claro que o mundo da nutrição é gigantesco, tem infinitas possibilidades e áreas de atuação. E mesmo um pouquinho antes de eu me formei em 2006, eu sempre gostei, na verdade, de cozinhar, vindo de uma família italiana, família que está sempre em volta da mesa. O nosso melhor lugar da casa é a cozinha. A gente está sempre reunidos juntos, né? A família, os amigos, sempre em volta da mesa. E eu sempre tive essa questão por conta da minha avó, dos avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Sempre foram muito bons de cozinha, né, de fazer comida afetiva mesmo. E eu sempre gostei de bolos e doces, principalmente foi onde eu me introduzi na gastronomia. Até que em 2012, 2013, eu resolvi fazer o meu primeiro curso de confeitaria. Era um curso rápido para entender as bases da confeitaria. Já fazia algumas coisas, bolinho de vó. Na verdade, começou também na faculdade.
no meu primeiro ano de faculdade, eu vendi bolo de cenoura. Era uma receita da minha avó que eu vendia. Foi ali que iniciou o empreendedorismo. Foi. Acho que foi lá mesmo, né? Era uma coisa, obviamente, não tinha uma pegada saudável, era um bolo bem afetivo, de vó mesmo. Cheio de glúten. Cheio de glúten, cheio de açúcar refinado. Mas é a mesma receita que eu uso hoje, readaptada para o mundo saudável, né? Legal. E aí, em 2012, 2013, resolvi fazer um curso mais curtinho, né? Para entender um pouquinho as bases da confeitaria. Mas tudo normal, né? Sem restrições alimentares. Depois, lá para 2015, entre 2012 e 2013, até 2015, eu comecei a fazer receber pequenas encomendas de amigos, de familiares que queriam um bolo, queriam um brigadeiro para uma festa aos fins de semana. Isso já trabalhava na área de nutrição, trabalhava na área clínica. Também fui representante comercial por muito tempo de algumas empresas no ramo da saúde. Mas sempre trabalhando aos fins de semana com esses pequenos eventos. E quando foi lá para 2015, uma amiga nutricionista perguntou para mim: poxa, Gabi, você podia fazer algo mais saudável, né? Que não fosse, né? Que mantivesse essa característica dos doces, das coisinhas gostosas que você faz, mas com uma pegada mais saudável. Foi aí que talvez deu um start para mim de, poxa, como que eu vou fazer isso, né? Preciso fazer testes, preciso estudar, porque não é simplesmente trocar um ingrediente pelo outro, né? Quando a gente fala sem glúten, mais complexo ainda. Você precisa unir vários tipos de farinha, você não consegue trabalhar com uma única farinha que substitua perfeitamente a farinha de trigo. Então foi aí que eu comecei a estudar, pesquisar, através da internet mesmo. No começo foi através da internet, canais de YouTube mesmo, né, de alguns canais que falavam sobre saúde e alimentação saudável, e fui fazendo os meus próprios testes. Mas foi aí que eu percebi que era muito difícil, não era tão simples, né? Tem muitas coisas ruins na internet também, né? A gente ia fazendo os testes e dava muito errado. Eu até me frustrei no começo. Eu falei, nossa, é muito ruim essa comida, né? Esse tipo de... Eu fiz muito pão ruim, muito bolo ruim, esfarelento, que não tinha liga, não tinha sabor. E aí eu comecei a realmente pesquisar cursos com profissionais renomados da área para me aperfeiçoar. E aí, sim, eu comecei a fazer cursos de panificação sem glúten, comecei a fazer os testes e realmente entender as bases da confeitaria e da panificação sem glúten, os diversos tipos de farinhas, como a gente faz para dar liga, dar maciez, dar estrutura para um produto que não tem o glúten. E o glúten justamente tem essa função, né, de maciez e de estrutura. E no sem glúten são esses desafios que a gente encontra no dia a dia dentro da cozinha. É muito interessante algo que ela falou, porque eu acho que a maioria das pessoas que não tem o hábito, né, de consumir um alimento mais saudável, a primeira colocação que eles fazem é: essa alimentação é ruim, essa comida não é boa, né? E eu acho que uma das preocupações que você trouxe para nós era justamente não perder o sabor daquilo que você estava produzindo, né? E aí veio testes e mais testes até chegar numa receita ideal, né? Numa receita que realmente fosse agradável no sabor e também, como você disse, na estrutura, né? Para poder desenvolver e tudo mais. Muito legal isso que ela colocou. Isso é uma coisa que me pega muito, que ela me falou, que pensando na Gabriela empreendedora, né? Eu fracassei em várias vezes até conseguir chegar num produto bom, né? A gente liga isso com um processo de êxito, assim, absurdo, porque a gente, quando vai empreender, a gente tem a ilusão de que se não der certo na primeira, não é para mim, né? Então você deixou fracassar, continuou fazendo, fracassou a segunda, a terceira, esfarinhou, ficou ruim, ficou duro. Aí depois fala assim, cara, é esse caminho. Agora ficou bom. Agora eu tive êxito no meu produto. Isso é muito importante para um processo de empreender, né? Com certeza. Na verdade, eu tive muitas frustrações. E eu já cheguei no começo, pensar em desistir. E até a minha funcionária que está comigo hoje, ela fala, você apagou sua língua, né? Porque eu falava que eu nunca ia trabalhar nem com pão, nem com chocolate. E aí o mundo me deu... Falou assim, você vai sim. Agora tem aqui
chocolate e doce. Cookie, doce, pão. Porque acho que a minha primeira experiência com pão, que foi com a versão com glúten, foi muito, muito ruim, assim. O pão parecia um tijolo, eu quase dava para matar uma pessoa arremessando o pão na cabeça dela. E com chocolate também, porque em épocas festivas, né, como Páscoa, eu também faço algumas preparações com chocolate. Uhum. E na faculdade também teve uma Páscoa, na época da faculdade, que eu inventei de fazer ovo de Páscoa. E foi... Já te conheci nessa época, né? Do ovo de Páscoa? Não. Ah, sim, É que mas aí todo já ano era você faz. saudável. Ah, sim. Já era uma pegada saudável, com outro tipo de chocolate de melhor qualidade e tal. Mas na época da faculdade era chocolate tradicional e eu me frustrei muito porque eu não sabia fazer a temperagem. Enfim, é uma técnica para você poder modelar o chocolate. E eles derretiam, ficavam horrorosos. Eu cheguei a me desesperar, assim, nas vésperas de entregar algumas encomendas, de falar, mãe, eu não vou conseguir, tá derretendo tudo. Não... E, enfim, cada vez mais a Páscoa tem a nossa questão climática também. Uhum. Impacta também quando tá muito quente, a gente que não tem uma cozinha climatizada e tal. Enfim, a vida deu uma reviravolta. Ele falou, você vai trabalhar assim com pão e com chocolate. Não, e é muito interessante esse ponto que você entrou, Will, e é um tema que eu amo falar, que é sobre processo, né? Uhum. Todos os negócios passam por um processo, e a gente passa por essas fases onde a gente realmente faz essa pergunta, e agora? Eu acho que eu vou desistir, o que que eu faço? Mas uma pergunta que não quer calar, o que é que fez você não desistir? Por que que você não parou? Por que que você não desistiu ali? O que que movimentou você para não desistir de tudo? Eu acho que é a questão do propósito, né? Assim, considerando a minha formação de nutrição e de sempre ter um estilo de vida saudável, né? Na maior parte do tempo, pelo menos, né? Eu me considero uma pessoa saudável, preocupada com isso e com todo, né, a mudança de estilo de vida das pessoas, a incidência de muitas doenças, né? Como diabetes, hipertensão, o próprio câncer, enfim, doenças que cada vez estão mais sendo diagnosticadas ao longo desses anos. É uma preocupação a gente pensar em alimentação. A alimentação é a nossa base, é uma coisa essencial e que não tem como não se preocupar, porque é o nosso combustível. É através da alimentação que a gente nutre as nossas células, a gente é movido a alimento, a comida. E ao mesmo tempo que as pessoas estão, espero eu, né, mas a gente vê uma tendência das pessoas se preocuparem mais com a saúde, a gente também tem uma indústria por trás disso que também vai caminhando muitas vezes por uma pegada saudável que a gente sabe que por trás do rótulo não é nada saudável. Então, é pensar que, poxa, eu quero continuar nesse propósito de levar coisas saudáveis dentro de panificação, que a gente sabe, mas pão não é saudável. Dá para ser saudável, usando os ingredientes certos, trabalhando com uma coisa totalmente artesanal, sem conservantes, corantes, esse monte de nomes complexos que a indústria coloca, que deixa a vida do produto por muito tempo na prateleira sem estragar. Muito interessante, né? Não é sobre o alimento que ela leva para a mesa, é sobre a vida que ela Exatamente. proporciona. Sim. Esse é o propósito. E o seu trabalho de marketing, assim, mesmo sem você ter consciência disso, ele foi crucial, né? As pessoas conheceram o seu trabalho, né, em faculdade, etc e tal. Você trabalhou na área da saúde, você foi representante comercial, e aí eu entro naquela pergunta. Quando que você percebeu que a panificação seria seu negócio? Vou investir nisso, que isso vai ser o meu propósito de vida, eu quero fazer as pessoas se alimentarem melhor e quero dar às pessoas o que elas precisam, né? Que é uma alimentação saudável. Conectando o seu know-how com nutrição, com agora o seu negócio. Como surgiu essa coisa de isso aqui vai ser a minha vida a partir de agora? Então, foi, na verdade, quando eu larguei realmente a minha profissão e o meu trabalho registrada, digamos assim, né? Antes de me bater o martelo para o empreendedorismo, foi em 2018 que foi o meu último trabalho que eu fiz. Eu estava trabalhando numa empresa de suplementos. Foi um ano muito importante também para mim, porque eu conheci muitas nutricionistas e muitos profissionais da área da saúde dessa linha mais funcional, né? Que tinha essa linha de tratamento.
E foi em 2019, que assim, 2018 foi meu último ano, e 2019 eu falei, agora eu não quero mais. A empresa, na verdade, fechou aqui em São Paulo, ficou só no interior, e aí eu precisei sair de qualquer forma, e aí foi aí que eu falei, não vou mais procurar emprego. Eu vou me dedicar. E claro, eu tive o apoio dos meus pais, da minha família, porque claro que dá um medo também, né, de você falar, bom, e agora? Né? Vou começar do zero, eu já não era tão mais novinha assim. E começar um negócio de fato com a cara de empresário, né? De empresária, de empreender de fato, sem ter assim, eu tenho uma renda, mas eu faço por fora isso. Eu falei, não, agora esse vai ser o meu negócio. Eu preciso. Tem um plano B, eu tenho que fazer dar certo esse Pulou plano de cabeça, né? Aí, assim, foram muitos desafios, claro, porque aí também entrou a pandemia, foi 2019 praticamente foi o primeiro ano, e em 2020 veio a pandemia. Né? Bem no início do negócio. Bem no início do negócio. 2019 ainda eu fiz alguns eventos, porque ainda não era o foco de panificação. Eu fazia pequenos coffee breaks para os profissionais da saúde, de algumas empresas, alguns laboratórios, algumas empresas que precisavam reunir alguns profissionais, uma reunião de nutricionistas, uma reunião de médicos, uma aula, uma palestra, para pequenos grupos, né, de 30, 40 pessoas. Ah, Gabi, você não quer fazer o coffee pra gente? Então eu fazia o coffee, fazia os docinhos, fazia as coisinhas saudáveis. Às vezes eu utilizava o produto de alguma empresa, então um whey protein ou um suplemento para colocar dentro do meu produto. Então eu apresentava possibilidades também dentro da preparação. E aí, quando veio a pandemia, eu tive que fechar esses contratos, né, que eu já tinha tido com algumas empresas. E aí eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar com consumidor final, né? Porque antes eu fazia esses eventos para as empresas. E aí eu falei, como que eu vou trazer esse produto do coffee break para a mesa das pessoas? E aí eu comecei a pensar em formatos maiores, então pães maiores e produtos maiores para que as pessoas pudessem levar para casa. Que legal, muito bacana. É uma história que você vê que não iniciou aqui, né? Iniciou lá na raiz da família, quando você fala que os avós, os pais já produziam alimentos, já reunia todo mundo à mesa para criar essa memória, esse sentimento, esse afeto. E aí você já criou aquela paixão ali. Desde a infância, na verdade, já existia uma paixão, né? Que passou por vários processos, aí passou pela faculdade, passou pela nutrição e agora está aqui a Padoqui. E que momento surgiu a Padoqui? Como que foi essa transição, assim? Olha, agora eu preciso realmente de ter um espaço, de ter um lugar, de ter um ambiente. Como que surgiu a Padoqui? Tá. Eu fiquei muito tempo na casa dos meus pais, trabalhava da cozinha da casa deles. Que legal. Então era uma coisa bem ainda artesanal, doméstica, digamos assim. Já tinha CNPJ, mas era uma coisinha ainda que eu fazia dentro de casa. Então, na verdade, tiveram 2 nomes antes de se tornar Padoqui. Né? O primeiro nome era Sweet and Salty, que tinha a pegada já saudável, né? Então era Sweet and Salty cozinha saudável, mas tinha um foco mais de doces, né? Que foi antes dessa minha transição aí na pandemia, né? Que eu pensei na panificação. Então era mais bolos e doces. Depois, na pandemia, na época, eu mudei para Padoca Saudável. Falei, não faz mais sentido a logomarca que tinham feito na época para mim era uma pegada mais confeitaria, com cores mais pastéis, rosinha, né? Tinha um quê mais confeitaria fofinha. E eu falei, não, mas não é mais isso que eu faço. Então, eu tô fazendo pão. Então, precisa ter uma coisa mais forte, mais impactante. Aí, da minha cabeça, a gente começou a pensar em nomes. Minha mãe me ajudou. E a gente decidiu ter Padoca Saudável, Padoca com K, para ter um diferencial. Então, ficou Padoca Saudável. E aí, na verdade, este ano que a gente pensou num novo conceito, numa nova marca, numa marca que ficasse mais clean também, né? Um nome mais limpo e com cores mais vibrantes. Com cores mais vibrantes, sem muita poluição visual. Porque o outro logo era muito cheio de coisinhas e acho que não remetia muito à proposta. E aí foi quando a gente desenvolveu, né? Essa nova marca que eu achei que ficou, né? Foi uma pessoa que fez para mim e ficou linda, ficou clean, mostrou o propósito da panificação com esse detalhe na letra O.
E achei lindo, Mas achei que combinou uma muito. coisa que eu conectando até com o que a Flávia estava falando aqui, desde onde você começou, de onde você se conectou com isso, da sua família fazendo isso, eu acho que o seu logo ser bonito, a sua marca ser atraente, eu acho que é um dos menores dos fatores para você, assim, porque quando a gente fala de propósito, é onde o nosso coração está, né? Então, você tem no seu coração essa coisa familiar, essa coisa da família. A família se reúne muito na cozinha, sabe assim? Os melhores momentos de uma família geralmente na cozinha, que a gente senta à mesa para comer. Então, você colocou essa paixão de estar junto com a família para conseguir reunir famílias também, Sim. consumindo aquele produto que vai fazer bem para as famílias e para eles, porque é um produto saudável. Então, olhando para todo esse contexto, Gabi, de verdade, eu acho que a sua marca é fadada ao sucesso, porque tem coração. Não é uma coisa que você empreende para gerar demanda. Você empreende para poder gerar transformação. Então, isso é coração. Sim. É isso que representa o sucesso até do que vai se tornar ainda o negócio dela, né? Exatamente. Porque é famílias, né? É muito mais do que pães, é muito mais do que um bolinho saudável. Você tá falando de família, você não tá falando de pão. É algo que tá trazendo pra mesa, né? Exatamente. Eu amo a cozinha lá em casa, tudo se vai pra cozinha, os amigos vai pra cozinha. É claro que os pães não é o meu forte. Eu sou goiana, o meu forte é uma pamonha, o meu forte inclusive é um ela churrasco. Tava fazendo pamonha, né, esses últimos dias, né? O nosso forte é um churrasco, mas pra mim é essencial. Os amigos em casa tem que ter algo, tem que ter a mesa, tem que ter alimentação, tem que ter uma comida gostosa. E é isso que a gente se recorda. Eu acho que é justamente isso, né? Ela não cozinha simplesmente, ela não criou a Padoqui simplesmente porque, quero uma empresa na área de panificação. Exato. Eu quero reunir famílias, eu quero que eles estejam juntos no café da manhã. Eu quero levar saúde para a mesa, mas não só a saúde. Eu quero que isso esteja unido com afeto, com vínculo. Igual ela falou, a minha mãe me ajudou no processo da criação da marca. Sim. Né? A minha família teve presente lá no início da minha marca, quando eu usava a cozinha dos meus pais. Então é muito mais eles do me que ajudaram pães, muito, né? E toda vez que você faz um pão, você lembra disso, né? Sim, porque eles fizeram parte desse processo. Meu pai ajudou muito a lavar a louça. Minha mãe até hoje me ajuda com as embalagens, muitas vezes, porque tem esse toque do carinho também, né? De fazer um laço, é tudo muito artesanal e muito, né? É feito tudo com muito esmero, assim. E essa, como você falou, a questão da marca, só a marca não, né? Vai muito além do logo, né? Mas ela foi um marco justamente para a mudança de espaço físico também. Então, na verdade, o nome novo, Padoqui, veio com o espaço novo, porque foi no final do ano passado que eu entendi. Então, foi no final de 2023 que eu entendi que não tinha mais como eu estar na casa dos meus pais. Né? O volume e a demanda começou a aumentar de pouquinho, sem muito trabalho de marketing, né? Eu não investia muito em marketing, né? Era uma coisa muito... E eu sempre puxando a orelha dela, né? Pra você investir em marketing, Sim, desde a época que a gente era... Com certeza. Mas, enfim, é aquela coisa, é o processo de entendimento disso. A gente, não, acho que agora não é o momento, mas você vai sentindo aos poucos, né? E é até o momento que eu falei, não dá mais. E meus pais tinham perdido a casa deles, tadinhos. Eu falei, vocês não têm mais casa, a casa virou uma mini padaria, né? E aí, no final do ano que eu comecei a procurar um espaço. E foi aí que veio a mudança total, né? De falar, bom, agora eu tô com um espaço novo, eu quero um nome novo, uma identidade nova, uma cor nova, porque aí eu vou fazer tudo novo, né? A empresa já existe há muito tempo, o propósito já existe há muito tempo, mas é para as pessoas entenderem que vem algo diferente, com um espaço exclusivo. Novo posicionamento, né? É porque, na verdade, o negócio ainda estava criando maturidade, né? Os produtos estavam criando maturidade, estrutura. Chegou um tempo que precisa expandir. E aí ela chegou no início desse ano, final do ano para o início desse ano, nesse momento de expansão, né? Precisa crescer, já estou limitada. E aí vem um novo posicionamento, tanto da marca em si, e eu sempre falo que por trás de uma marca existe uma marca que se carrega. Né? Não é somente o visual lindo, atrativo, existe uma marca atrás, né? Existe uma cicatriz atrás de todo o processo que passou para que ela pudesse nascer. E aí a sua marca chegou no ponto que
estou limitada a um espaço, já não é mais somente isso. A gente precisa expandir. Expandir. E ver a expansão. Sim, tem muitos clientes que estão comigo desde o início, que passaram por toda a Legal. trajetória lá de trás. Lá de 2015, 16, 17, quando eu tinha os 2 empregos, né, os 2 trabalhos. E tem gente que está comigo até hoje, fala, Gabi, como você cresceu muito. E é devido à excelência, né? Você falou de esmero, é uma palavra que eu amo, mas é excelência, né? Exato. Porque desde o início da raiz, desde quando começou a excelência, não é o que faltou no produto dela. Né? Só de você falar, eu testei, eu estudei, fui buscar mais conhecimento porque eu queria entregar excelência, eu queria entregar sabor, saúde, mas eu queria que ficasse apresentável, né? Que fosse algo atrativo, porque a gente primeiro come com os olhos, né? Para depois a gente realmente consumir o produto. Sim. E aí esse cuidado que você sempre teve, né? E a Gabi sempre ganhou todo mundo pelo estômago, né? Todos os grupos que a Gabi tava, de amigos, Sempre eu levo de alguma teatro, coisa. ela tá levando cookie. Ai, gente, come meu Brownie. docinho. Ai, come meu brownie novo, minha receita nova. Aí todo mundo se apaixona pela Gabi porque ela conquista a gente pela barriga. Como não se apaixonar pela Gabi? Isso aqui é só é uma imagem meramente ilustrativa, mas daqui a pouco a gente vai devorar essa imagem Né? aqui. E claro que tem muito mais coisa, mas enfim, trouxe alguns produtos para vocês conhecerem, mas é isso, né? Porque eu acho que tem a ver com a minha essência também, né? Acho que essa coisa de, tipo, levar algo que eu fiz. Então, quando eu vou na casa de alguém, eu levo alguma coisa que eu fiz. Eu sou muito de presentear, né? Fui para casa da minha prima, viajar para Portugal, por exemplo, e levei uns docinhos que eu fiz. Eu levei pão. Quando eu fui para Portugal no final do ano passado, eu levei pão na mala. Né? Eu falei, não, eu vou levar. Né? Então, eu fiz no dia da viagem e fui. Então, eu gosto de levar essas coisas, né? Eu acho que faz parte da minha... E aquela essência, questão, né? Eu tô levando, mas foi eu que fiz. Exato. Eu selecionei o produto, eu coloquei a mão na massa de fato. E eu tenho certeza que durante todo o preparo foi com aquela intenção, nossa, eu quero levar o melhor, quero demonstrar através desse produto o tanto que eu amo essa pessoa, o tanto que ela representa para mim. Né? Exato. Porque assim, não sei para você, mas quando eu vou para a cozinha na minha casa é porque eu quero que as pessoas se sintam muito amadas por mim. Tem uma Né? Eu amo experiência, cozinhar, né? então eu quero que eles sintam ali, não só o sabor, mas sintam assim, nossa, eu estou sendo acolhido nessa casa. Existe um lugar para mim nessa mesa. Exato. Né? Existe algo especial que foi feito para mim. Porque assim, a gente está numa era que é tudo muito rápido. Existe um iFood aqui nas nossas o mãos. fast food, Exato, né? isso que eu ia falar. E a gente, quando a gente vai comprar um produto da Gabi, da gente ter a consciência de, cara, a dona do negócio colocou a mão nesse pão aqui. Sim. Sabe assim, o que ela come pra ela tá fazendo pra mim. Então, você tem outro valor, você tá vendendo um afeto, né? Você fala assim, você não cara, vai lá e compra e tá exato. pronto. Não, precisa realmente de uma antecedência. A gente pede pro cliente que quer alguma coisa específica. Pedir com antecedência, por quê? Vai ser feito pra você. Fala um pouquinho disso, Não Gabi, tem? do cliente, como que é a experiência dele, assim, com o teu negócio? Ele tem que pedir um pouco antes, porque você faz tudo com aquele carinho de vou fazer, vou entregar fresquinho. Você não faz em quantidades, né? Pra colocar, tipo, numa prateleira. Você vai fazendo conforme os pedidos vão chegando, né? Sim. Pra eles terem aquela experiência. Como que é isso pro cliente? A gente tem esse formato hoje. Talvez a gente mude daqui um tempo, porque, de fato, a demanda existe e eu vou ter que pensar em outras alternativas. Mas, claro, sempre com a essência e com o propósito de ser algo fresco e artesanal e sem conservantes e continua... Esse é o meu propósito. Não exista algo que possa me fazer mudar de ideia nesse sentido. Mas hoje a gente trabalha com pelo menos 24 horas de antecedência. Hoje a gente já faz um pouco a mais do que os clientes pediram, porque sempre aparece uma outra pessoa espontaneamente na porta da Padoqui, tipo, tem pronta entrega? Então a gente já está sentindo esse movimento das pessoas irem aleatoriamente, porque estão passando. Então tem muita gente passando que são do bairro, mas falam, nossa, eu não conhecia, é nova. E aí eu explico toda a história e tal. Mas a gente fala que é um produto que, por também não ter conservantes, ele tem uma vida de prateleira menor. E isso eu falo com tranquilidade, porque isso não é uma coisa ruim do tipo, poxa, o pão tem uma validade curta. Isso é ótimo. Sim. Porque tem uma frase que eu uso muito que é, quanto maior a vida do produto, menor a sua.
Nossa. É, Bem impactante. Coloca no slogan. é muito. Porque quanto mais o produto dura na prateleira, menor vai ser a sua vida. Uau. Porque comida de verdade, ela estraga. E é Sim. isso. Não é ruim É falar. como você pegar aquela maçã que tem o bichinho dentro da maçã, você sabe que aquela fruta é saudável, né? Porque o bichinho tá comendo ela. Sim. Porque só a gente é bobo, né, gente? Porque a natureza é sábia. Sim. Então, o produto ele tem uma validade menor. Como que a gente armazena? Geladeira. Que bom que temos geladeira hoje, freezer. Então, as pessoas têm um pouco de preconceito com o produto congelado. Mas produto congelado é ruim. Depende do que você congela. O que você põe no freezer? Se for comida boa, ela vai ser boa. Agora, congelar algo industrializado, ultraprocessado, é ruim. Mas o congelar é um método de conservação maravilhoso, né? Que foi feito para a gente utilizar. Então, o pão você pode congelar, tudo que eu faço pode ser congelado. E só você saber os métodos e as formas de descongelamento para você ter um produto sempre fresco. Perfeito. Né? Muito bacana. Lindo isso, hein? Então, a frase é clássica. Então, pensa que quanto maior a vida do produto, menor a sua. Muito interessante. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que falava isso, né? Falava assim, chegará o tempo em que nutricionistas e psicólogos vai ser os dois profissionais do qual vão curar as pessoas. Sim. Porque isso há 15 anos atrás, né? E há 15 anos atrás, eu que sou do interior, não via tanto fast food, não existia isso, né? E a gente sempre comeu muito saudável na nossa casa. Saudável que eu falo assim, era sempre o produzido ali no quintal de casa. Comida, É isso. né? Até hoje, meus pais plantam em casa e a gente consome ali o alimento que foi feito no nosso quintal. Sim. Né? A gente consumiu por muito tempo o gado que a família criava. Sim, né? Isso. Então, eu vim de uma alimentação que, por mais que não era, vamos dizer assim, a quantidade correta, ou talvez comer as coisas corretas, mas era comida de verdade. Eu pensava, gente, será? Mas eu não imaginava que 15 anos depois a gente ia presenciar uma geração onde é só fast food. E como você falou agora há pouco, a quantidade de doenças que estão surgindo hoje, né, decorrer da má alimentação, da alimentação. E não é pelo excesso de comida de verdade. Dificilmente, mas muito dificilmente você vai ver uma pessoa extremamente obesa comendo comida de verdade. Porque comida de verdade, ela sacia. Sim. Dificilmente a pessoa, não, eu sou muito gorda, tô com obesidade, grau 1, grau 2, porque come arroz e feijão. E não tá só atrelada à obesidade, né, Gabi? Comer ultraprocessado também pode afetar a saúde mental, né? Total. Porque você inflama demais, né? Você tem tantos componentes químicos que preservam aquele alimento para durar mais tempo, que inflamam o seu intestino. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje já se fala e o intestino tem relação com as doenças mentais, com depressão, com a nutrição propriamente dita, porque é através do intestino que você absorve todos os nutrientes. Então, se você inflama o intestino, você não absorve direito. Se você não absorve direito, você, enfim, tem uma cadeia de reações que vão trazendo prejuízos para a sua saúde. Às vezes, fadiga mental, cansaço. Por quê? Porque você não está absorvendo os nutrientes da forma que você deveria. Né? Então, é muito complexo, né? A gente poderia passar aqui semanas conversando sobre o assunto intestino só, porque é o que mais se fala dentro da área da saúde, a parte de nutrição, gastroenterologia e todos os profissionais mais integrativos que lidam com o ser humano mesmo, não com o paciente naquela área específica. Ele olha o paciente com um olhar mais integral mesmo. É um gastro, mas ele vai falar, bom, mas isso tem a ver com a alimentação, então você vai falar com o nutricionista. Você vai para um cardiologista que vai te encaminhar para um nutricionista. Por quê? Você talvez precise de algum remedinho aqui, mas você consegue diminuir a dose desse remédio comendo comida de verdade. Então, são muitas raízes, assim, é muito profundo e complexo, mas é através da alimentação que a gente vai mudar a saúde das pessoas. E falando sobre alimentação, eu acho que é uma pergunta que não quer calar, assim, que eu sempre ouvi muito falar sobre glúten, sabia que ele era um vilãozinho para nossa saúde, que ele existia nos ultraprocessados, e acho que ele, você me corrija, mas ele é usado também até para poder conservar mais os produtos, né? O que o glúten realmente ele é? E
qual que é o impacto de ter ou não ter ele na nossa alimentação? Bom, o glúten nada mais é que uma proteína, é a proteína do trigo, né? Composta por 2 proteínas, gliadina e glutenina, são as 2 proteínas presentes no trigo. E ela causa, para algumas pessoas, ou talvez dizer assim, que para muitas pessoas, uma inflamação no intestino. E qual é o problema do glúten? Eu acho que o glúten não é talvez um vilão, porque eu sei que vai criar polêmica entre as diversas áreas e profissionais com diversas linhas de tratamento e de pensamento, mas o glúten, ele não é o mesmo glúten, o trigo, né? O cereal trigo não é o mesmo cereal que Jesus Cristo comeu o pão lá na Santa Ceia. Né? Digamos, historicamente falando, não é. A gente teve muitas mudanças e na literatura se fala muito isso, sobre a mudança genética do trigo ao longo das décadas. Isso aqui é interessante. Por quê? Claro, por uma série de fatores. Tem fator de população mesmo que aumentou, você tinha que alimentar muita gente, a industrialização. Então, eles foram modificando a genética do trigo, fazendo vários testes para modificar o trigo, para trazer um trigo mais resistente, que seja resistente a pragas. Então, o trigo foi se modificando ao longo e até hoje a genética vai mudando, né? Os pesquisadores vão querendo trigos mais resistentes, com outras características, e isso vai mudando a essência do que era o trigo na antiguidade. Nossa, então, interessante isso, né? Tudo que a gente fala de transgênicos, todas essas modificações genéticas têm um quê positivo, talvez, para a indústria, para produzir mais, para produzir melhor, para ter, né, fazer rações também de animais que comem aquele trigo ou outros cereais também, mas isso vai se modificando e em algum momento isso vai impactar na nossa saúde. Então, eu acho que não é o trigo em si, é a modificação que ele sofreu nas últimas décadas, né? Até o que a gente come hoje. E aí a questão é que, com, obviamente, o avanço da medicina, das pesquisas, foram diagnosticando questões alimentares relacionadas ao glúten, que há muitos anos atrás era muito difícil o diagnóstico. E hoje, com a tecnologia, você consegue diagnosticar um pouco mais rápido, mas mesmo assim, às vezes demora muito o diagnóstico. Vão tirando, né, várias suposições até falar, é o glúten o problema. Mas a gente tem a população que tem a doença celíaca, que é uma doença que precisa retirar o glúten porque ela realmente tem alergia ao glúten. E tem as pessoas intolerantes, que eu posso dizer que é muita gente. Né? A maior E às vezes nem sabe. Não sabe. Mas muitas vezes você, com alguns testes e exclusões e inclusões alimentares, você consegue perceber, porque não é uma coisa que vai impactar na sua vida no dia a dia, mas você vai ter alguns sintomas que você, quando tira o glúten, você fala, caramba, melhorou. Era o glúten. É como a lactose no leite, né? Como a lactose, que é uma outra intolerância. Na verdade, a gente tem a intolerância à lactose, a gente tem alergia e intolerância, são mecanismos imunológicos diferentes. Então, a alergia, você precisa realmente tirar aquilo da sua alimentação, porque senão você vai realmente passar muito mal. A intolerância, você muitas vezes tem algumas enzimas que ajudam. No caso da lactose, você tem a enzima lactase, que a pessoa não produz. Então, você coloca aquela lactase dentro do leite e o leite fica sem lactose, mas ele não é sem lactose. Ele é só com a enzima. Ele só tem a enzima. Então, para algumas pessoas, às vezes a quantidade de enzima que tem naquele leite nem é suficiente. Então, a pessoa passa mal mesmo assim. Sim. Porque talvez para ela você precisaria tomar um pouco mais de enzima para digerir bem aquele alimento. E ao glúten a gente tem a alergia ao glúten, que é a doença celíaca, e a gente tem a intolerância ao glúten não celíaca, que é uma intolerância. Você sente um desconforto, você pode comer, mas se você exagerar, talvez você fique um pouco com distensão abdominal, pode dar dor de barriga. Tem pessoas que têm sintomas mais de pele, né, dermatites, dor de cabeça. Então, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente. Interessante. E hoje lá na Padoqui, os alimentos que vocês vendem ali são alimentos sem glúten. São sem glúten e sem leite. Então esse pãozinho maravilhoso que está aqui na minha frente, ele não tem glúten e não tem leite. Não tem glúten. Fala um pouquinho sobre ele. E não tem leite de vaca. Então, na verdade, ele não tem glúten,
que é o trigo, né? A gente não trabalha com farinha de trigo em hipótese alguma. E a gente também não trabalha com leite de vaca, então a gente não trabalha com produtos sem lactose. A gente não usa leite de vaca, então na verdade ele também é indicado para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, a caseína, que a gente pode se dizer assim. Então a gente utiliza leites vegetais, ou de amêndoas, de castanha, de coco, né? Outros leites para substituir o leite de vaca nas receitas. Você tem praticamente um alimento universal, assim, todo mundo pode comer. Todo mundo pode comer. Claro, salvo as exceções das pessoas que são veganas, que não comem produtos de origem animal. Grande parte da nossa linha leva ovos. Mas a gente também já tem pães sem ovos, então, que são veganos. Então, os veganos também a gente está são incluídos. Não para todo mundo, né? Tem muita gente que me pede, poxa, Gabi, devia ter mais produtos, mas a gente já tem 4 produtos na linha que são veganos, então a gente consegue atender também esse público. Que legal. E quando o cliente ele ouve a gente falar sobre um produto que não tem glúten, não tem leite, ele já pensa numa coisa, fala assim, ó, é muito mais caro. E aí, como que você inclui essa questão na Padoqui? A gente tem um produto que a gente se depara que ele é muito mais caro do que o mercado, ou a gente também tem uma base que a gente não vai sentir muito no nosso bolso, incluindo uma alimentação mais saudável, mais premium, assim? Bom, esse é um desafio, na verdade, grande, porque a gente trabalha aqui realmente com ingredientes de excelência. E os nossos preços, na verdade, são impactados muito pelo câmbio. São produtos que a maioria dos ingredientes vem de fora. Então, por exemplo, azeite de oliva. É um produto que teve uma crise aí do azeite absurda, né? Então, teve uma produção reduzida. Até dos últimos meses para cá, a gente teve uma questão de produção de azeite mundial que deu uma queda. Portanto, os preços sobem. Então, a gente é impactado muitas vezes pela matéria-prima e pela produção mundial. A produção do azeite, geralmente é Portugal, Espanha, Chile, né, outros países e que impactam, né? O Brasil já tem produção de azeite, só que a produção do azeite no Brasil é muito pequena e, portanto, também se a gente for adoraria trabalhar com produtos nacionais, só que pela produção ser pequena, o preço é muito caro. Então, eu acho que a gente tentar separar o que é valor e o que é preço. Exatamente. Né? Porque a gente trabalha com um valor agregado do produto muito alta. É um produto que realmente tem excelentes produtos, excelentes ingredientes. E isso acaba impactando. Então, quando o cliente vem falar, poxa, aqui é caro. Às vezes ele está falando que é caro comparando com o produto da prateleira lá do mercado. Só que um produto sem glúten do mercado, ele é feito com óleos refinados, uma farinha de baixa qualidade. A gente trabalha com farinhas de amêndoas. A gente trabalha com psyllium, que é uma fibra. A gente trabalha com farinha de linhaça dourada. Então, são ingredientes que, de fato, trazem valor nutricional. A gente pode concluir que, assim, o cliente não está comprando um produto, ele está comprando comida, né? Ele está comprando comida. Né? Comida de verdade, com ingredientes de verdade. E a comida tem seu valor agregado, E a questão de mentalidade, né? Exatamente. Eu acho que, às vezes, não é nem relacionado ao preço e tudo mais, mas as pessoas precisam ter consciência que quando eu compro uma comida de verdade, estou fazendo investimento na minha saúde. Sim, porque você, às vezes, gasta um pouquinho mais aqui para ter mais qualidade de vida e mais longevidade. Porque o que se gasta com remédio, você consegue evitar comendo comida de verdade. Inclusive, assim, eu tenho uma experiência muito bacana com comida de verdade. Eu acabei de ter bebê, né? E durante toda a minha gestação, o meu organismo rejeitou tudo quanto é tipo de remédios e vitaminas que eu deveria tomar nesse processo. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e que todos os médicos que me acompanhou foi: você não está tomando as vitaminas mesmo da farmácia, vamos dizer assim. Não, eu estou fazendo o acompanhamento nutricional e comendo comida de verdade. Mas não tem como, seus exames estão excelentes. Realmente, eu estou comendo comida de verdade. Claro que eu tive um grande desafio de me alimentar durante os 8 primeiros meses da gestação, praticamente a gestação toda. Porém, eu me alimentei super saudável, fiz escolhas super saudáveis, eliminei alimentos que eu sabia que para mim não era
bons, né, para o meu desenvolvimento, mas principalmente para o desenvolvimento da minha bebê. E foi algo que eu estudei muito durante a gestação, sobre os alimentos que eu consumi durante esse período, os que eu estou consumindo agora, né, amamentando, o quanto isso pode, né, retardar o desenvolvimento dela. Então, Com assim, certeza. são escolhas que a gente faz e que hoje eu olho e falo assim, que bom que eu fiz essas escolhas, porque eu tenho uma bebê saudável, que está super desenvolvendo bem, e até mesmo na questão de temperamento. Ela é super calma, tranquila. Uhum. E eu sei que é exatamente ligado com a alimentação hoje. Sim. Era algo que eu não dava atenção realmente antes, né? Mas hoje eu estou conseguindo ver com esse olhar de quem está aqui, Exato. Impacto. consumindo o alimento. Talvez tenha um valor um pouquinho mais alto na hora de eu investir, mas é isso, ele é um investimento. Sim. Né? Lá na frente eu não vou gastar com medicamentos, com hospitais, com médicos, então eu vejo, hoje eu tenho essa mentalidade, eu vejo que é o que precisa implantar nas pessoas, a mentalidade. Perfeito, é perfeita colocação, porque, inclusive, pensando em gestação, a gente sabe que a vida adulta da sua filha, ela é impactada desde o período de concepção dela. Uhum. Toda a gestação, toda a amamentação, todas as suas escolhas vão impactar na vida dela, na vida adulta. É claro que isso também foram longos anos das pesquisas que foram feitas, estudos, né, que quem trabalha com isso faz, mas que já mostra que muitas vezes as pessoas que têm alguma doença, alguma comorbidade ou alguma questão de saúde, quando você estuda como foi lá atrás, você vê que tem impacto. Né? Desde os hábitos da mãe, da gestação, da amamentação. Claro que as coisas mudaram na época dos nossos pais. Era o que sabiam, né? Acho que conhecimento também é tudo, né? A gente tem que mudar. Se a medicina evoluiu, a nutrição evoluiu, então a gente também tem que evoluir. As pessoas que falam, mas meu pai fez assim a vida inteira, a gente está vivo. Que bom que a gente está vivo, né? Mas a gente também não sabe o quanto isso pode impactar na nossa vida no futuro. Então, se a gente mudou e já viram que isso causa um impacto, a gente tem que mudar essa mentalidade, não achar que, porque minha avó fez, então eu vou fazer igual, né? Então, a gente tem que evoluir também, né? Como profissional de saúde, como pessoa, para a gente cada vez ter... E a gente tem tido a expectativa de vida é muito maior hoje. Sim. Porque também a medicina evoluiu. Mas, como eu disse lá no início, a gente tem essa diferença, né? Que as pessoas estão pensando mais em saúde, mas também a indústria está piorando, né? Mostrando pra gente coisas que realmente a gente tem que saber ler rótulo. Então, uma coisa também que é importante é ler rótulo, né? Não é a frente do produto. Tem uma legislação, enfim, tem tantas coisas assim que enfim, não está no nosso alcance, mas a gente tem que saber ler os ingredientes que estão naquele produto. Né? Quando você não sabe o nome de alguma coisa, já desconfia. Fala, nome complicado demais, cheio de letra e número. Pode ter certeza que é alguma coisa muito ruim que está lá dentro daquele pacotinho. Conhecimento é tudo, né? Exatamente. Você deve gastar mais tempo no mercado, né? Eu adoro ler rótulo. Aí você fica lendo rótulo ali. Eu perco horas. 2 eu vou horas para e comprar meia, uma né? coisa, mas eu começo a falar, é produto novo. Aí eu vou lá e começo a ler. Aí eu falo, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso é legal, que de certa forma no teu produto você passa um pouco dessa consciência, né? Passo. O cliente. Então o cliente, quando ele vê um conceito de uma marca que vende comida e que pode trazer... Porque assim, o cliente que compra o teu produto, ele já tem um pouco mais de conhecimento ou ele quer ter. Então, quando ele come um produto que ele não tem glúten, não tem leite de vaca, ele vai pesquisar um pouquinho mais de comer errado a minha vida inteira e agora essa marca aqui está me ajudando a ter uma consciência nova de vida. Sim. E aí, em cima dessa pergunta, eu faço outra, assim. Onde você vê a Paddock chegando agora nos próximos 5 anos, a curto prazo? Onde você se imagina estar com a sua marca? O que você imagina que ela vai se tornar a partir de agora? Eu espero que ela cresça e atinja muito mais pessoas, outras cidades, quem sabe outros estados, né? Inclusive hoje, na verdade, eu já tenho procura. E às vezes eu fico pensando, caramba, o Brasil é tão grande, não é possível que não tenha uma padaria boa em outros estados. E as pessoas me ligam dizendo, Gabi, não tem. Você é pioneira, então? Não sei se eu sou pioneira. Tem muitas
algumas, é que pro tamanho que é o Brasil, ou mesmo o tamanho que é São Paulo, a gente tem poucas opções. Mas quando me ligam, às vezes, do interior de São Paulo, de cidades grandes até do interior, o Rio de Janeiro já me ligaram. Gabi, você entrega no Rio? E eu consigo, às vezes, entregar em outros estados, desde que o Sedex atenda com um período curto, né? De um dia eu consigo entregar. Mas eu fico pensando, caramba, não tem uma padaria boa sem glúten? Porque eu tenho clientes do Rio, porque são nutricionistas que vêm para os congressos aqui e encomendam os meus produtos e levam para o Rio. E aí elas indicam para os pacientes. E aí os pacientes me ligam. Gabi, a doutora fulana me mandou mensagem, falou para eu comprar os seus pães, só que eu tô no Rio. Aí eu fico pensando, caramba, eu vou ter que abrir uma unidade no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou ter que abrir uma outra E vai conseguir, com certeza. E eu quero expandir cada vez mais. Imagina o marketing atuando na marca da Gabi. Exatamente. Levando a esse propósito que ela tem, porque o pão, eu pensei ele exatamente nisso. Imagina onde ela pode chegar. Exato. Talvez não chegue com o seu produto, mas pode chegar com a sua expertise, com o seu conhecimento, você treinando outros empresários para abrir as suas padoquinhas. Porque foi assim que eu comecei, né? Com pessoas pioneiras. Ser uma infoprodutora, com certeza. Que começaram também, e aí eu fui aprendendo com essas pessoas e eu já fui já me sugeriram também ensinar clientes mesmo. Tem uma cliente minha que ela vai se mudar. Ela falou, Gabi, como que eu vou ficar sem os seus pães? Você precisa ensinar a fazer esses pães. Então, outro mercado aí, né? Que as pessoas querem que eu ensine. E é o que eu pensei aqui, né? Eu até comentar sobre isso. A Gabi, a gente tá num São Paulo, como é uma das terceiras maiores metrópoles, a terceira maior metrópole do mundo, né? A gente tem essa cultura, a mesma cultura que o nova-iorquino tem, né? De comer industrializado, de comer indústria. Então, você se depara com a cultura de uma sociedade, né? Então, a gente não tá só... Você não tá entrando no mercado do alimento só, criando um restaurante novo, uma padaria nova, vem comprar meu pão. Mas não, você tá tentando quebrar um pouco essa cultura de criar consciência nas pessoas, de você precisa comer melhor, isso vai impactar na sua saúde. Eu acho que esse é o trabalho de marketing que a gente tem que fazer em cima de uma marca, né? Sim. De você gerar valor pelo que você é. Então é por isso que talvez, por mais que tenha outras padarias que sejam gluten-free, você é pioneira no posicionamento do gluten-free. Então, a gente está aqui para gerar consciência, cara. Sim. E que bom que tem o digital para nos, né, promover para que essa mensagem chegue. Porque, imagina, igual nós estávamos falando dos nossos pais, eles não tinham acesso da informação em tempo real como nós temos. Eu me lembro de estudar e ter que ir para a biblioteca, procurar uma enciclopédia para poder fazer trabalhos escolares. Exato. Hoje a informação está aqui nas nossas mãos, está na palma das mãos. Sim. E aí, por que não essa mensagem tão importante que a gente está passando nesse podcast não chegar para as pessoas? Sim, né? E trazer essa consciência. Porque não é só um plano de negócio, não é só vender uma marca que é a Padoqui, não. É a história, é a transformação, é o que carrega. É você reunir a família à mesa, mas você reunir de forma que vai se durar por muito mais anos, porque você vai se reunir mais vezes, você vai ter mais vida, você vai ter muito mais tempo com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, é algo que precisa realmente chegar. Né? A Reinvente, o propósito da Reinvente é conectar propósito. Por quê? Porque é isso, o seu propósito, aqui a gente leva mais longe a sua mensagem, a gente leva seu propósito para mais pessoas. E de alguma forma, a Padoqui, talvez a empresa física não chegue em outro país. Mas por que não chegar a mensagem? Exatamente. Não, e vocês são fundamentais, né? E a Reinvente, a Reinvente não atende um cliente. A Reinvente chama o cliente para sentar na mesa, né? Por isso que a gente usa porque a gente gosta de história, a gente gosta disso. A gente gosta de saber assim, mas como que nasceu? Como que foi, não é só glúten. Não é só o leite que não tem. Como que nasceu? Por que você fundou essa marca? É isso, eu vivi isso na minha infância. Eu reunia na mesa com os meus pais e avós. E eu cresci amando a mesa, amando a cozinha. E eu precisava, de alguma forma, levar isso para as pessoas. E no meio do caminho, a nutrição me encontrou. Ou eu encontrei a nutrição.
E ela me trouxe muito mais consciência que não era só o poder da mesa, mas o poder da saúde à mesa. Exatamente. Né? E isso pode chegar para muito mais pessoas e transformar. Com certeza. E unir a nutrição, né? Porque eu também, né, além de empresária, eu sou nutricionista. Então, também isso acho que carrega um peso também para as pessoas, né? Tem uma autoridade, porque não é somente a minha vivência com o negócio, mas o conhecimento que eu carrego. Eu parei, eu estudei, eu me dediquei para ter mais ainda acesso a conhecimento, para me ler o rótulo, para que eu pudesse levar o melhor alimento. E o legal é que, assim, a Gabi, ela é, além de empresária no setor de panificação, é bailarina também, pratica esporte e ela consome os produtos dela, né? Eu duvido que uma pessoa que produz um ultraprocessado, o dono consome aquilo ali, porque ele sabe o que ele está produzindo, sabe assim? Não, e a Gabi sabe o que ela está produzindo. Há anos que eu não compro um pacote de pão de mercado. Né? E meus pais também já têm essa consciência e eventualmente aparece na casa deles uma coisa ou outra. Eu falo, o que é isso? É porque acabou o nosso pão. Eu falei, é só pedir, né? Caramba, a padaria tá aqui pertinho, né? A gente entrega. Pede no iFood. Então não tem desculpa, né? Então essa consciência então diminuiu muito, né? Então eu não sei como que a indústria foi impactada nesse sentido, mas eu acho, se depender da minha família, a indústria reduziu muito as vendas desses produtos. Porque pelo menos na minha casa não entra mesmo, porque não faz nem sentido, né, gente? Eu faço pão, eu amo o pão que eu faço. Uhum. Então eu só como o pão da Padoqui mesmo. E meus pais, meus irmãos pedem também. Meu pai, eu sei que ele impacta também, né? Passa um tempo, minha mãe e meu pai falam, ai, Gabi, a gente acabou comendo um outro pão. A gente com peso na consciência, né? Porque, de fato, assim, ninguém tem a doença celíaca, mas meu pai tem uma intolerância leve. Então, se ele exagera, ele já sente. Ele fala, nossa, minha barriga tá muito inchada, tô com muitos gases, enfim. Porque fermenta demais, né? Meu pai, na verdade, tem uma doença autoimune. Então, toda doença autoimune também tem a ver... a alimentação precisa reduzir muito o glúten, né? Quando não excluir, pelo menos reduzir bastante, porque causa uma inflamação e ele tem uma doença autoimune no intestino. Então é mais forte ainda. Então ele percebe muito essas mudanças, né? Se ele exagera muito num pãozinho da padaria, ele sabe que ele precisa recorrer a mim e falou, Gabi, preciso do seu pão. E Gabi, você só trabalha com delivery? Ou você pensa em ter um espaço assim, como um ateliê para receber pessoas assim, para ir lá poder degustar seus produtos? Hoje a gente trabalha só com delivery. A gente tem algumas plataformas de entrega. Não temos o iFood, né, no caso, mas a gente tem algumas plataformas que entregam os nossos produtos de moto ou de carro, dependendo do produto, né? Quando a gente fala de bolo, de festa, sempre é de carro que a gente transporta. Mas é só delivery por enquanto, ou o cliente pode ir até a nós retirar o produto, né? Com a gente. Mas o espaço lá já está no projeto, a gente já teve a visita da arquiteta para fazer um estudo do espaço. Então, em breve, a gente quer ter um espaço para receber vocês. Vai ter uma inauguração assim para receber os convidados? Ai, eu queria. Eu quero, na verdade. A gente também quer muito. Vamos ver como que vai o andamento, né, do projeto, das possibilidades aí que a arquiteta vai passar para a gente com as mudanças que ela vai sugerir. E a gente vai ver o quanto isso vai demorar, se vai ser rápido. A gente queria que fosse esse ano ainda, mas vamos ver. Isso, obviamente, vão ter algumas mudanças, né, de estrutura. A gente já está contratando mais uma pessoa para trabalhar na nossa equipe. Porque, de fato, está expandindo. O marketing, assim como, né, vocês ajudando, auxiliando nessa divulgação, né, na promoção de expandir novas marcas, né? É fundamental, então a gente precisa acompanhar essa demanda, né? Com certeza. E foi interessante ela falar do bolo de festa. Eu quero saber quais mais produtos a gente encontra ali na Padoqui. Fala um pouquinho sobre eles. Bom, a gente tem os carros-chefe. Esse que eu trouxe o pão, que é o brioche, que é o carro-chefe, que é o pão mais simples, digamos, no sentido de mais basiquinho. Quem nunca comeu sem glúten fala, começa com o brioche. O brioche sempre é E é gostoso, é gostosinho. É bem gostoso mesmo. Então, a gente tem as variações do brioche. A gente tem com sementes, aí tem com semente de abóbora, semente de gergelim. Temos pão australiano, que tem um toque de mel e noz moscada. Então, ele é bem aromático, delicioso. Depois, a gente tem o pão com castanha de caju. Temos uma versão com erva doce. Então, ele é super gostosinho.
E eu tô querendo desenvolver um pão de milho. Guiana. Então, você falou, né? Quando você falou Eu amo milho. Eu da gosto de milho pamonha, também, meu Deus. eu lembrei porque eu tenho uma memória afetiva de um pão, de uma marca super famosa, né? Bem industrializado, bem cheio de glúten, que é um pão de milho de infância. E isso tá na minha memória. Que tem um toquezinho de erva doce também, mas ele é um pão de milho. Eu também tenho essa lembrança. E eu lembro, né, de passar manteiguinha, assim, botar na chapa. Eu tenho gosto, assim, veio agora na minha cabeça o gosto daquele pão. Mas, depois de, obviamente, quando criança eu não pensava nisso, mas recentemente eu fui olhar e falar, meu Deus, só tem porcaria nesse rótulo. Eu preciso desenvolver um pão igualzinho a esse, só que sem glúten e com ingredientes saudáveis. Eu quero ir no lançamento desse pão, por favor. Vai ter podcast com a Gabi toda semana aqui, né? Vai ter. Vai ter, na verdade, o podcast do pão da padoquinha de milho. O pão de cast vai ser. Pão de milho. Cast, adorei! Mas, além de pão, a gente tem alguns docinhos, né? Como cookie, brownie, os bolinhos de vó que eu falo, né? Bolo de laranja, cenoura, chocolate e banana, que são basiquinhos, né? Bem gostosinhos para tomar com café. E recentemente, assim, eu tinha muito pouca demanda para bolo de festa. E não sei o que aconteceu no último mês, assim, eu tive muitos bolos. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que agora já pensar em estrutura, em caixas e pratos, né? Que eu não tinha estoque dessas embalagens, né? E aí, recentemente, eu lancei 3 sabores que saem mais. E aí eu lancei no meu cardápio os bolos de festa, bolos festivos. Legal. Para aniversário. E a Gabriela tem um talento na cozinha absurdo, assim, porque quando a gente foi ator juntos numa oficina, a gente foi viajar uma vez para uma chácara para poder fazer um trabalho de ator, uma imersão lá com os diretores. E ela cozinhou para todo mundo. E assim, para ela era normal o que ela tava fazendo. Mas para todo mundo que tava na casa, foi assim, um choque comer as comidas dela. Eu fui, acho que na primeira parte lá do treinamento, eu falei, não, eu vou fazer ovo mexido. Eu que fiz ovo mexido para todo mundo, porque Olha, eu acho que foi muito assertivo, viu? A gente conhecer a Gabi, foi ela muito assertivo. está super convidada para participar de todas as nossas reuniões, nossos coquetéis. E era muita gente, né? Eu levei até uma 20 pessoas. frigideira, porque não dava para fazer ovo mexido de Porque 2 tem em as 2 nossas ovos. panelas, né? Não, Tem e as aí eu levei a nossas. frigideira para fazer, tipo, 15 ovos mexidos, né? E aí precisava de é uma panela muito do muito coração grande. dela. Ela cozinha assim, ela tem um prazer no negócio e para ela é tão comum e para todo mundo é uma experiência tão especial ver a Gabi cozinhando e para ela é um negócio tipo, Ai, eu adoro. ai gente, é só Principalmente isso. o café. E aí acho que tem uma conexão também com o café da manhã. Acho que para mim a refeição que eu mais amo é o café da manhã. Eu posso não comer nada, mas se tiver café da Você manhã, tem bastante pães matinais, eu bolinhos adoro para café. da manhã. A minha refeição, essa onda, por exemplo, do jejum intermitente, né, que é uma estratégia legal e tal, eu falo, não, acho que eu só faria jejum, eu prefiro não jantar para tomar o café, fazer um jejum à noite para tomar café da manhã, do que tem gente que janta e não toma café, né? Sim. E vai direto pro almoço. Eu falo, não, que sem graça ter uma vida sem café da manhã. Café da manhã é o que eu mais gosto também. Não tem como. Então, Provavelmente também tá ligado à sua infância. Provavelmente era uma refeição que vocês faziam muito na sua casa, juntos. Sim, aquela coisa de ir pra escola e fazer o café da manhã, montar a lancheirinha. Tem muita memória, né? Então, é uma refeição que pra mim não faz sentido não ter. Quem fala que só toma um cafezinho pretinho assim, eu falo que sem graça, não tem um pãozinho? Um ovinho mexido, um mamão, assim, uma fruta. Muito bacana. É isso. Muito legal. Muito Will, bom. Que maravilhoso receber Muito a Gabi gostoso, aqui. Gabi. Obrigada. Queremos convidar você para estar mais vezes junto com a gente, para a gente continuar ouvindo um pouco mais da sua história, do seu propósito, que é maravilhoso, que é lindo, que essa mensagem chegue para muitas pessoas, transforme muitas famílias e que principalmente não falte pão, não somente o pão aqui, mas a presença, a unidade, o afeto nas famílias. Parabéns pelo seu trabalho. A gente está honrado de receber você, você aqui no podcast, né? Você já faz parte da família Reinvente. Que bom que você está aqui com a gente, trouxe pães e trouxe a sua história para compartilhar. Obrigada. Will, obrigada por essa conexão. Obrigado a você, Flávia. Obrigado, Vou Gabi. deixar você se despedir aqui da mesa. Gente, a gente vai se despedir em grande estilo. Comendo. Vamos pegar um cookie desse para finalizar o podcast. Ó, para ficar marcado nessa câmera aqui, ó, com esse cookie é bom. Não vale o meme, hein, Will? De verdade. Sério. Esse cookie, pra vocês Eu já saberem comi os esse cookie ingredientes. outra Se vez, você mas- me conta a história que ele não tem glúten, que ele não tem leite, que ele Eu não não tem acredito. nada antes, eu não ia querer comê-lo, mas... Ó, ele tem farinha de linhaça, farinha de castanha de caju, farinha de arroz integral, linhaça eu já falei, né? Farinha de linhaça, óleo de coco,
Meu Deus, isso aqui é muito bom, cara. Gotinhas de chocolate amargo, então eu trabalho também com chocolate 67% cacau. Ele tem açúcar, não é sem açúcar, mas ele é feito com açúcar de coco, que é um açúcar de baixo índice glicêmico. Então, tudo isso também a gente se importa, não vai açúcar refinado nas nossas preparações. Então, eu priorizo sempre o açúcar de coco, que é um açúcar mais natural, que impacta menos na glicemia. Então, com moderação, dá pra gente consumir tranquilamente. Perfeito. Meu Deus, isso aqui é um prazer absurdo, né? Parabéns, Gabi, pelos talentos, cara. Obrigada. Depois tem bolinho de laranja. A gente vai comer tudo isso aqui, pode ficar tranquila, tá? Se quiser vir amanhã também trazer mais, fica em paz. Quer repetir amanhã? Como que ficou? Ficou, né? Mas amanhã você vai trazer mais coisa, né? Se quiser. Sim. O que vocês quiserem. E eu queria agradecer mesmo vocês a oportunidade, que vocês impactem cada vez mais as empresas também, né? Vocês são o veículo para levar as marcas para mais pessoas. Então, o trabalho de vocês é fundamental aí para as marcas crescerem cada vez mais e impactarem mais pessoas. Muito bom. Gabi, obrigado, viu? Obrigada. Mostra sua camisa para aquela câmera ali pra gente ficar marcado. Sem glúten, sem lactose e sensacional. Muito bom. Gabi, obrigada, gente. um beijo, até a próxima. Obrigada. E a gente se vê. Valeu, Flavinha. Gabi. Obrigada, Will. Muito obrigado por você que acompanhou mais uma vez o Reinvente Podcast, esse episódio tão especial. E eu quero convidar, se você não assistiu os episódios anteriores, vai ter um card logo aqui em cima para você acessar, para você ter bastante conhecimento e se conectar com o propósito. Que os próximos também você possa acompanhar. Já curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal.